3 de março de 2025. Já faz 3 meses desde o último avistamento do detetive Go. Sei que ele deve estar vivo e já tenho pelo menos um suspeito. O que não tenho é dinheiro para as impressões, nem outros suspeitos. Por isso coloquei um ponto de interrogação. Ainda descobri que este avarento, meu querido detetive. Ele me colocou como garantia em várias dívidas, então preciso resolver outros casos para quitar algumas despesas. O que nos leva ao caso do filme de Emília Pérez. Desculpe, detetive, é sua culpa por me colocar como garantia? Nem propriedades eu tenho. Embora pareça difícil de acreditar hoje, o filme Emília Pérez foi inicialmente muito elogiado. O filme foi premiado no Festival de Cannes de 2024 e no Globo de Ouro de 2025. Há alguns meses, acreditava-se que o filme, inclusive, tinha chances reais de ganhar o Oscar de melhor filme, o que, felizmente, não se concretizou. Nas últimas semanas, o filme se envolveu em muitas polêmicas, não apenas pela má representação da cultura e dos problemas mexicanos, mas também por declarações de envolvidos no filme e de outras pessoas que opinaram sobre ele. O que nos faz perguntar, quem realmente matou o filme? Emília Pérez? Eu cito. Como um filme passou de ser um dos mais indicados na história do Oscar e um dos favoritos para ganhar melhor filme, acabou levando apenas 2 prêmios, perdendo tanto melhor filme quanto melhor filme estrangeiro. Para descobrir, devemos analisar a polêmica, pois as pistas sugerem que alguém, Emília Pérez, matou o filme. Neste vídeo, conto todo o babado, desde as primeiras polêmicas até o que aconteceu no Oscar. Eu sou Adric Bom, o jovem, o detetive consternado. Acompanhem-me neste caso, que aparentemente não se relaciona com o sumiço do detetive. Nunca se sabe, os escritores sempre dão um jeito. Bem, a este caso, ao qual chamo de caso da vulva consternada. O que você achou? O que você achou? Você é o pior assistente do mundo, a boa notícia é que não te pago. Emília Pérez é um filme dirigido por um francês, estrelado por uma espanhola e 2 americanos, sobre um narcotraficante mexicano que busca fazer uma cirurgia de afirmação de gênero na Tailândia. E como é um musical, o que poderia dar errado? Vocês devem estar se perguntando, quem teve essa ideia brilhante? Bem, o filme nasceu porque seu diretor, um cineasta francês chamado Jacques Blablabla, ou algo assim. Ele leu um romance chamado Echoed, que mencionava muito brevemente um narcotraficante mexicano que queria fazer a transição para ser mulher. Jacques viu o personagem e disse algo como Sage Bleu de Madame Le Fromage, eu tenho que fazer um filme sobre isso. Jacques Nodoyuna não estudou o país antes de fazer seu filme, mesmo abordando um tema sensível e relevante. Como são os casos de pessoas desaparecidas pelo narcotráfico? Ele abordou o assunto em uma entrevista. Não estudei muito o México do que precisava saber. Eu já sabia um pouco. E sabe que só tenho 18 pesos para voltar para casa de ônibus, mas vou gastá-los em uma impressão? Apenas para prender na cortiça dos suspeitos. Felizmente, o detetive deixou o endereço das cópias na geladeira, então eu sabia exatamente para onde ir. Aqui está a sua impressão, são 18 pesos. Obrigado. Por acaso você conhece o detetive Go? Embora ninguém o veja há 3 meses, você o conhece? Reconheci as fotos dos suspeitos. Lembro da primeira vez que ele veio e quando descobriu que as impressões custavam 18 pesos, ele ficou bem. Doraté. É sempre assim com o dinheiro? Ele soa assim mesmo. Estou trabalhando com ele há 1 ano e ainda não recebi pagamento. Sim, eu entendo. Meu chefe também é um cretino, sabe? Dessa vez eu pago as impressões, só que meu chefe não pode descobrir. Oh, de verdade, muito obrigado. Não, de nada. Qual caso você está investigando no momento? Estou investigando quem matou Emília Pérez. Ah, sim, eu vi que todos a odeiam, mas não vi exatamente por quê. Por onde começar? Um bem poderia pensar que o filme Emília Pérez nasceu morto desde o início, por todos os problemas que representa. O roteiro parece baseado em uma visão do México que só existe na mente de Jacques Dufour Marche, onde os julgamentos penais são vistos desta maneira. Há impressões nos mercados e as pessoas dizem frases que nenhum mexicano jamais pronunciou na vida. Até minha maldita vulva dói, só de me lembrar. De você. Não só isso, mas em geral, cada cena e cada diálogo do filme parecem falsos. Como se tudo fosse parte de uma imagem de inteligência artificial que, de longe, lembra o México. Ao se aproximar, você descobre que o mercado tem 6 dedos. Citando a famosa Joan Sacrebleu, meu corpo dói até de não mais lembrar, mas a ofensa vai além.
Eumanitas nunca se arrependeu realmente de seus atos como traficante de drogas, mas o filme apresenta a mudança de gênero como um ato de redenção automática. Emília Pérez agora ajuda familiares dos desaparecidos. Sem pensar que talvez seus atos como traficante de drogas foram os que colocaram as pessoas nessa situação. É como um discurso que busca ser progressista, mas no final acaba sendo mais transfóbico, porque não representa a Emília como uma pessoa real, mas como um clichê. Uma santa com tudo e uma efígie com o dedo sangrando que nasceu magicamente da mudança de gênero. Inacreditável, eles colocam uma estátua própria pra Emília Pérez, tipo São Judita Estadeu, com tudo, até os dedinhos sangrando. Essa parte é horrível. Os diálogos também me fizeram rir, especialmente aqueles em que Selena Gomez fala que aparentemente teve o mesmo professor de espanhol que Gustavo Fringe. Ao mesmo tempo, me irrita que não tenham contratado atrizes latinas que falassem bem espanhol, porque, segundo o que o diretor disse, ele precisava de atrizes renomadas para vender seu filme. Como se não tivéssemos nenhuma. Tenho certeza de que para elas não faz diferença, pois não percebem o sotaque ruim, mas se tivessem pesquisado ou contratado mais mexicanos, isso não teria acontecido. Mas acho que o maior problema, o que realmente ofendeu todos os mexicanos, foi que eles banalizaram o problema do tráfico de drogas e dos desaparecidos em nosso país. Um problema que ainda sofremos, que destruiu milhares de famílias e foi apresentado com pouco respeito e autenticidade. Por sua vez, Carla Sofia Gascon disse o seguinte: No final, isso não é um documentário. Quem quer ir ver 2 documentários vai fazer uma bibliografia que colocam as 2 mãozinhas. Aqui tem um ponto e vou te dizer por quê. Como assim, Carla Sofia Gascon tem um ponto? Vou me desinscrever e digo uau, uau. É importante ter alguém para compartilhar ideias, não é? Guecito, o tema dos desaparecidos e do tráfico de drogas pode ser abordado de outro ângulo, na minha opinião. Que nem sempre vamos ter que falar do tema. Através de documentários muito sérios, por exemplo, a série Barry fala sobre temas de tráfico de drogas. A comédia é magnífica, mas mesmo ao fazê-la, é preciso tratar o tema com seriedade, investigando, conhecendo e representando-o, pois é um assunto sério, ainda que a abordagem não seja. Apesar de sua realização terrível, o filme não nasceu morto como muitos pensam. Em maio de 2024, durante o Festival de Cannes, entenderam? Festival de Cannes, sabem, vamos continuar? Ganhou 3 prêmios, incluindo o melhor elenco e o prêmio do júri. Ganhou o British Academy of Film and Television Arts de melhor filme estrangeiro e 4 Golden Globes, incluindo o melhor filme musical ou comédia e melhor canção. Superando, acreditem ou não, a própria Wicked. Além de ter 3 indicações ao Oscar, tornando-se um dos filmes mais indicados da história. E a pergunta que todos fazem é: por que Xingon Semilia Pérez foi indicado para tantos prêmios? Acredito que a crítica internacional, por ter um olhar estrangeiro, não consegue perceber todas as inconsistências e estranhezas presentes no filme. Então, para eles a história é inovadora, transgressora e do que não se abunda, mas realmente é nauseante? Para quem só visitou Cancún e Coyoacán, Emília Pérez pode ser uma representação autêntica e corajosa, que mescla gêneros de cinema. O diretor Jacques Folliadou afirmou que não desejava que seu filme fosse realista, mas sim que se assemelhasse a uma ópera. Por isso, alguns elementos são exagerados e pouco realistas. Alguns também afirmam que o filme possui influências da estética camp, um estilo exagerado e teatral que celebra o extravagante. E extravagante? Sim é, mas também é ruim. Porque eu acredito que tem elementos demasiado realistas, como o tema dos desaparecidos, para ser camp. Eu mais sinto que Hollywood e os grandes críticos estrangeiros sentiram que estavam apoiando um filme que aborda temas transgressores, com arte e sofisticação. Porém, sem conhecer o contexto real, é fácil confundir o exótico com o autêntico e o revolucionário com o ruim. É importante ressaltar que alguns mexicanos, como a diretora Isa Lopes e Guillermo del Toro, elogiaram certos aspectos do filme. Ai, até me dói o Pinóquio, a versão de Guillermo del Toro, só de me lembrar disso. No entanto, outros cineastas, como Rodrigo Prieto, criticaram o filme, dizendo que apresenta uma realidade imprecisa. E em geral, a Emília Pérez estava se saindo bem em outros países? Mas foi uma dessas críticas de um mexicano que fez todo o país voltar a atenção para o problema com Emília Pérez? Uau! Eugênio Derbez, parece que o detetive Gotti o treinou bem. Você está reunindo suspeitos? Ei, o que ele fez? Além de não querer pagar seus funcionários, ele acredita que trabalhar para ele é um privilégio e a única remuneração necessária. Ou exagerar em todos os seus papéis. Além disso, o que ele fez desta vez? Bem, eles nos disseram... Não me disse. É que, bem, em um podcast você não ficou sabendo? Não me disse? Não é que não te contaram? Cobrarei R$18 a cada referência infantil que você fizer. Sim, parece justo. Já te conto.
Por motivos agora evidentes, o México foi um dos últimos países a lançar o filme Emília Pérez. Imagine, aqui foi lançado nos cinemas em 23 de janeiro. Nos Estados Unidos, está na Netflix desde novembro. E por isso, não estávamos tão a par de tudo o que acontecia em torno do filme. Mas tudo mudou quando Eugênio Derbez foi convidado para o podcast falando sobre cinema com Gabi Mesa e disse o seguinte: Selena é indefensável. Toda vez que uma cena chegava, refazíamos como dizer. Aqui foi quando todo mundo começou a falar de Emília Pérez. Eugênio Derbez, uma figura relevante no México, criticou Selena Gomez, fazendo circular clipes da cantora falando espanhol. Muitos outros vídeos de críticos no TikTok que já haviam visto o filme começaram a viralizar. E a coisa ficou ainda maior quando Selena Gomez respondeu a Eugênio Derbez em uma publicação de redes sociais que dizia: Entendo seus argumentos. Me desculpe, fiz o melhor que pude com o tempo que me deram. Isso não tira o valor do trabalho e do coração que coloquei neste filme. Pelo menos foi assim que eu ouvi na minha cabeça. Depois disso, o próprio Eugênio Derbez se retratou de seus comentários, e assim foi como Eugênio Derbez se desculpou com Selena Gomez. Querida Selena, recentemente eu disse coisas muito ofensivas sobre o seu filme, mas após refletir percebi que cometi um erro. Então, vou colocar todo o meu empenho no meu pedido de desculpas. De verdade, eu não consigo explicar, posso explicar? Eu não deveria ter dito o que disse. Pérez, uma grande atriz, e o seu sotaque americano, Bagi, não se nota? Às vezes sou imprudente e me digo para sair e causar danos, mas Jax, eu não consigo te odiar. Espero que possa me perdoar com o tempo. Vamos voltar a ser amigas. Amigas novamente, pelo menos foi o que pensei. Sério mesmo que você acha que o inglês da Selena foi tão ruim a ponto de afundar o filme? Não, quero dizer sim, foi um ponto de partida, mas não afundou. Ah, quero ver como você vai conectar todos os suspeitos no quadro com o fio vermelho? Quer comprar fio vermelho? Tenho por 50 pesos o metro. Vocês não perdem uma chance, hein? O espanhol foi apenas o ponto de partida onde os mexicanos descobrimos como o filme retratava nosso país. Começamos a odiar massivamente Emília Pérez e a zombar dela com todo o nosso poder em memes. Talvez não sejamos uma potência econômica, mas sim somos uma potência econômica. Foi um desses momentos históricos em que todos os mexicanos, tanto de esquerda quanto de direita, nos reunimos contra um inimigo comum. Não acredita que os mexicanos são rancorosos? Lembra-se de Tiziano Ferro? Na verdade, até apoiamos massivamente um curta-metragem que satirizava Emília Pérez, chamado Joan Sacrebleu, que até foi exibido nas salas de cinema. E provavelmente gerou mais receita no Brasil do que Emília Pérez, mesmo com uma fração do orçamento, pois ninguém queria pagar para vê-la nos cinemas. Eu diria que havia de uma maneira mais criativa. Arrói, marinheiros! E quando toda essa avalanche de ódio caiu sobre o filme, as pessoas envolvidas começaram a reagir, Zoe Saldaña se distanciou um pouco do filme. O mesmo aconteceu com Selena Gomez, então elas não receberam tanto ódio. O diretor Jacques Ratatouille, por sua vez, tentou pedir desculpas pela leveza com que abordou o tema. Mas pouco depois, ressurgiu uma entrevista de agosto do ano passado do mesmo diretor, dizendo que o espanhol é uma língua de pessoas humildes e de imigrantes. Ninguém acreditou em suas desculpas. Por outro lado, temos Carla Sofia Gascon, protagonista do filme, que, digamos, entrou em modo autodestrutivo. No Golden Globes, ela discursou sobre esperança e sermos pessoas melhores. Mas depois começou a brigar no Twitter. Desculpe, Elon, sei que você é presidente, mas ninguém vai chamar de X. E também brigou nas suas redes sociais, dizendo coisas como: muitos blogueiros se consideram especialistas e gatos acham que entendem de cinema, mas só sabem arranhar. Ele também mencionou que para apreciar seu filme era necessário ser inteligente e até brigou com a equipe do filme Ainda Estou Aqui, que também estava indicado para melhor filme, dizendo que em nenhum momento alguém me viu falando mal de Fernanda Torres, a protagonista. Por outro lado, muitos colegas de trabalho de Fernanda Torres falam mal de mim e de Emília Pérez. Isso fala mais sobre eles e o filme deles do que o meu. Para muitos, essa declaração violou as regras da academia. Os indicados não podem falar mal de outros concorrentes, por isso pediram a desqualificação dela. E bem, isso não aconteceu, mas com certeza não afetou. Essa senhora parece mais autodestrutiva que seu antigo chefe. Ei, você não tem que atender mais clientes ou algo assim? Não é que a fofoca está melhor? E se a senhora falou tudo isso por estar sob muita pressão, não para defender os vilões? Não, cobra você, cobra R$18 pela impressão. Melhor 20.
Sim, talvez alguém possa pensar que exageramos, mas então eles encontraram alguns tweets dela. Vamos ver o que ela disse? Em tweets, ela reclamava da crescente presença muçulmana na Espanha, que segundo ela, ameaçava as civilizações. Em breve, na escola da filha dele, teriam que ensinar árabe em vez de inglês. Em outro, ela reclama de George Floyd, e em outro tweet que a vacina chinesa para coronavírus viria com um chip e um rolinho primavera. Ok, então, à sua lista de inimigos adicionamos asiáticos, muçulmanos, afrodescendentes. Também reclamou da academia, mencionando que premiam cor, sexo e gênero acima dos artistas. Adicionamos a academia do Oscar. Por que não dão um prêmio ao primo dele, que é deficiente físico? Também para os mancos? E chamou Selena Gomez uma rata rica que finge ser pobre e desgraçada. E a Selena Gomez? Não, ela estava no mesmo filme. Foi como ver ao vivo o meme do Tom apontando para si mesmo. Aquela senhora é uma piada ambulante de South Park, mas preciso ir. Muito obrigado. Desculpe, ela espera. O total da folha é R$17. Mas as impressões não custavam 18? Sim, mas a tinta do marcador é cara. Não se preocupe. Como você acha? Não vou te cobrar por essa folha. Como terminar a história? Com um final incrível e surpreendente? Posteriormente, Carla Sofia concedeu entrevista à Cable News Network, buscando gerar empatia e conquistar a audiência ao afirmar que seus tweets foram descontextualizados. Argumentos pouco convincentes apresentados em discussão anterior. Infelizmente, o dano já estava feito. Foram muitas as declarações, tanto recentes quanto passadas, de Carla Sofia para que ela pudesse retomar a narrativa. O pior é que, segundo algumas fontes, dizem que ela deu essa entrevista sem a permissão da Netflix nem da equipe de relações públicas do filme. Então agora a própria equipe dela deu. As costas. Então Emília Pérez foi tão conflituosa que brigou com Emília Pérez. É isso aí, Ruecito? Não, uau. Parece até que a jogaram nos trilhos do trem. Zoe Saldanha disse estar triste com toda a situação, mas o diretor Jax Linguini disse o seguinte: É muito difícil para mim lembrar do trabalho que fiz com Carla Sofia. A confiança que compartilhávamos era baseada na confiança. E de repente eu digo que essa pessoa disse coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas. Claro que essa relação é afetada. Eu não falei e nem quero falar com ela. O que ela disse é imperdoável. Estou em um caminho autodestrutivo no qual não posso interferir e não entendo porquê. Continua. A Netflix mudou os cartazes que promoviam Emília Pérez para os Oscars, reduzindo o destaque de Carla Sofia. Segundo a Variety, isso foi uma tentativa de evitar que seus comentários ofuscassem o filme. Aparentemente, eles aplicaram um não pode ser, ela aparecia na capa. Carla Sofia fechou seu Twitter, decidindo não participar mais de eventos e entrevistas relacionados ao filme. No entanto, ela tem uma declaração em vez disso, decidir pela película, por Jax, pelo elenco. Permitir que a obra fale por si mesma, com a esperança de que meu silêncio permita apreciar o filme, pelo que é uma bela ode ao amor e à diferença. O seu silêncio acalmou as águas, tanto que logo depois foi relatado que a Netflix a levaria para o Oscars. Carla Sofia e a equipe compareceram à premiação, mas toda a polêmica em torno do filme ocorreu durante as votações abertas. Portanto, o filme, apesar de ser um dos mais indicados na história, acabou levando apenas melhor canção e melhor atriz coadjuvante. A grande pergunta é, quem matou o filme? Emília Pérez? É inegável que o filme já nasceu em agonia, isso porque o diretor nunca se preocupou em abordar seriamente o tema das pessoas desaparecidas. Ele enxergou o México apenas como um país exótico para situar seu filme, mas quem deu o golpe de misericórdia na produção? Eugênio Derbez foi apenas um peão em um jogo muito maior. É verdade que ele popularizou o tema inicialmente, mas os mexicanos acabariam descobrindo a polêmica e reagindo da mesma forma. O mesmo ocorre com Selena Gomez e seu ex Aldair Plaza. Ambos foram apenas peões em um jogo maior. No entanto, o comportamento e as declarações de Carla Sofia Gascon foram os que acabaram por afundar o filme. Suas declarações repercutiram em todo o cenário hollywoodiano. Foram suas declarações que fizeram grande parte da academia se voltar contra ela. Pense nisso. Nós, mexicanos, poderíamos ter odiado o filme, mas se Hollywood o amava, ele poderia ter levado o prêmio de melhor filme, como alguns previam. O que, querendo ou não, teria consolidado o legado do filme de Emília Pérez como um dos vencedores de melhor filme. Felizmente, o caso de Emília Pérez foi além disso, pois nos diz que a representação no cinema é importante e nos faz perguntar por que nos ofendemos tanto quando um filme nos retrata de maneira errada, mas raramente paramos para refletir sobre como representamos outras culturas.
Era impossível que Jack Saldiar fizesse um bom filme sobre o México, porque ele não o conhece. Seu filme agonizou desde o início. Mas foi Carla Sofia quem deu a vulva de graça. Lá, 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 a graça dá. A vulva. Ela atirou na vulva, a vulva agraciada. Lá, 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 a vulva a afundou. Ah, vejam tudo o que aconteceu. Simplesmente porque Jax não conhece o México, não o conhece. Você conhece o detetive Go? Sim, reconheci as fotos dos suspeitos. Parece que o detetive Go te treinou bem. Ai, já quero ver como você vai unir todos os suspeitos aí no quadro com o fio vermelho. Lembro da primeira vez que ele veio e quando descobriu que as impressões custavam R$18, ficou bem. Dorothy... Espere-me, detetive. Estou indo atrás de você.